Enquanto tudo isso, né, enquanto isso, a gente discute a questão, já que os cuidadores hoje não tem um amparo legal dentro da legislação, e é estimulado, é deixado à mercê dos municípios essa responsabilidade dessa articulação. Então, assim, a gente percebe que não pode mais só ficar no aspecto de cuidados e zelo e locomoção. A gente pode pensar, pode discutir, pode refletir dentro das legislações uma formação que ele possa sair dessa condição considerada por muitos autores de uma condição engessada, para uma condição de ser mais ativo pedagogicamente, né? E aí a gente amplia essa visão, essa ideia, o livro traz essa possibilidade, ele risca um palito, ela traz uma faísca, né, como um momento de problematização. Seria isso necessário? Seria isso possível a gente trazer esse cuidador, esse profissional de apoio que apenas cuida, apenas ajuda na locomoção, para também apoiar e ser suporte pedagógico no ensino do professor da sala regular, né? Então, Martins, né, que é um dos autores, né, que eu trago no livro, ele reforça que não se percebe uma modificação acentuada nas atribuições desse profissional a partir das legislações sobre a educação especial até 2008, que garante sua atuação como um mero monitor, né, aquele que apenas está ali para monitorar, para auxiliar. O mesmo autor reforça que esta limitação pode se encontrar atrelada à economia financeira de estados e municípios, porque, inclusive, ao não se determinar e exigir uma formação para esse profissional, isto barateia a sua contratação. E é realmente isso que acontece, haja vista nós aqui, eu trabalho em 2 municípios, em que muitas vezes o cuidador escolar, ele cuida de 2 crianças no aspecto, 2, 3 pessoas dentro de um turno, e 2 e 3 pessoas em outro turno. Então, ele fica 40 horas dentro de uma escola e ele recebe meio salário mínimo. Então, assim, quando não se efetiva e quando não se legitima uma profissão e quando não se dá a ela caráter e status de profissão, não se dá a ela formação, ou seja, a gente percebe que é muito fácil, fica muito fácil dos municípios, muitas vezes, estabelecer valores, muitas vezes primários, muitas vezes secundários, e que muitas vezes muitos cuidadores iniciam e não continuam, porque não enxergam ali, né, a respeitabilidade, não enxergam ali valorização. E o que Martins fala é justamente isso. Eu vejo isso na prática, constantemente, nas realidades aqui onde eu vivo, né? O território onde eu vivo, todas as pessoas que estão dentro da mesa escolar recebem o nome de cuidador e também nessa condição. Não existe nenhuma cidade em que recebe um salário mínimo, né? É sempre um valor, um meio salário mínimo, né? Muito próximo aí de um salário mínimo, mas não nenhum chega a um salário mínimo, infelizmente. Então, essa mediação escolar, ela não nasce assim, por exemplo, vamos tentar trazer a ideia de mediação escolar para o cuidador, para o profissional de apoio à toa. Já existe dentro dos trabalhos dos profissionais que atuam na sala de recursos multifuncional, como profissionais do AE, eles já têm uma formação muitas vezes focada, já existe neles uma formação focada no atendimento para essas crianças e adolescentes que chegam lá com seus déficits, né, nas mais diversas categorias, e aí os processos hoje de formação dos professores para atendimento às crianças especiais, que não é diferente do cuidador, do profissional de apoio, está baseada, e aqui para nós se baseia muito nas ideias de Foster, nas teorias de Foster, né? Henry Foster, que foi assim um grande pensador que viveu viveu dentro nas proximidades das 2 guerras e fez experiências da percepção de que, por mais difícil que seja, por mais problemas que cada criança tem, seja ela cognitivo ou não, seja emocional ou não,
que afeta diretamente os seus processos cognitivos, a sua percepção, a sua cognição, por mais complexo que seja o cérebro humano, por menor que seja o nível de inteligência, o QI de cada criança, por mais complexa que ela seja, o nível de paralisia cerebral, Forster ele cria uma teoria de que todo o cérebro ele é modificável. Isso depende exclusivamente do sujeito que está próximo desse cérebro. E na articulação e na mediação de estratégias condizentes com aquela condição, com o tempo de aprendizagem daquele sujeito, esse cérebro pode se modificar de uma condição de déficit para uma condição de melhor qualidade. E essa é a ideia de se fazer uma formação com profissionais de apoio para ter essa compreensão, né, de que independente da condição do sujeito que você media, há nele capacidade, há nele janelas de aprendizagem que é possível que nós possamos ampliar a sua potencialidade, seja ela acadêmica, seja ela funcional. Né? E essas duas teorias seriam, assim, duas teorias básicas para a gente refletir a necessidade do cuidador sair da condição de mero monitor para uma condição de ser alguém que pode dar um aporte metodológico no ensino em forma conjunta com o professor. E aí, assim, a gente se pergunta, né? É uma das perguntas que a gente faz no livro. E agora, né? Cuidador ou mediador escolar diante dessa realidade, né? Para nós. Né? Como transpor essa experiência de aprendizagem mediada para o trabalho de atuação do cuidador, né? Ou seja, é uma questão assim. Então, este é o propósito de trazer esse trabalho, as ideias de Forster, né? Forster, ele traz para nós essa necessidade da gente continuar, né, focado na percepção de que se o cérebro ele é modificável, né, é possível também, né, que as estratégias lidadas dentro da proximidade com o sujeito com déficit, dependendo de como é feita essa mediação, né, essa percepção de como se enxergar esse sujeito com déficit. Então, Forster diz isso muito bem isso, né? É preciso criar as estratégias a partir do entendimento de que aquele sujeito que está ali, ele está numa condição, mas aquela condição pode ser modificada. E a forma, né, da mediação escolar é decisiva nesse processo. E aí eu trago duas questões relevantes, assim, que a gente traz como reflexão bem relevante, né, em um contexto importante dessa reflexão. O cuidador escolar, ao assumir a tarefa de contribuir, mediando as atividades escolares, junto aos alunos com necessidades educativas especiais, precisa estar em processo de formação, que lhe atribui saberes que fundamentam os processos de aprendizagem. E aí, todos os cuidadores que eu tenho, assim, o prazer de orientar, o prazer de ajudar nos processos iniciais, de como atuar junto àquelas crianças, eu sempre falo da necessidade deles continuarem a sua formação, né? Estudarem, continuarem estudando, continuarem focados nos seus processos de aprendizagem. Haja vista aquele sujeito que está sob a sua responsabilidade, né? Ele vai precisar decisivamente, não somente de você, como alguém, não apenas você, apenas do seu afeto, ele vai precisar também dos seus saberes essenciais, né? E a outra questão relevante, eu falo dessa questão que o cuidador, imbuído nessa perspectiva, né, de mediação da aprendizagem, ele requer e se faz necessário que a escola abra as suas portas, né, para que ele tenha acesso ao projeto político-pedagógico da escola, que ele possa ter acesso ao laudo, né, daquela criança, ele pode ter acesso a todas as caracterizações pedagógicas que a escola faz sobre aquele sujeito, ele possa ter acesso aos relatórios, aos planejamentos que o professor muitas vezes faz, para que ele possa contribuir de forma decisiva, né, em conformidade, em coletividade, em parceria com o professor, né, trabalhando com esse professor da sala regular, trabalhando com o professor da sala de AE, que para nós chamamos sala de recursos multifuncional. Ou seja, esse trabalho, essas duas questões são decisivas, né? A partir do momento em que a gente perceber
que o cuidador ele pode também ser um aporte metodológico junto ao professor no processo de ensino, que ele tem que ter esses dois processos legitimados na sua tarefa, que é continuar estudando, continuar fazendo cursos de formação, quem sabe fazer uma faculdade de pedagogia ou algo relacional, e continuar, continuar recebendo da escola, no qual ele apoia as crianças, essa abertura para ele ter acesso ao projeto político-pedagógico da escola, né, ter acesso ali, né, acesso aos dias de planejamento, juntamente com os professores da sala regular, professores das salas, para que ele possa contribuir, né, inicialmente com a intencionalidade dele, entendendo que naquele ambiente que ele cuida, que ele zela e que ele faz o aporte pedagógico, ele tem o apoio, ele tem a valorização daquela escola. Porque nenhum ser humano consegue apoiar assim, pedagogicamente, não consegue apoiar em cuidados e zelo sujeitos que já são muitas vezes segregados, sendo que a ele mesmo, enquanto mediador, enquanto profissional de apoio, não é dada, né, a própria valorização. Então, ele vai para um espaço para valorizar outros sujeitos que o próprio espaço não os valoriza, né? E isso é extremamente também relevante. E são questões que eu percebo, né, cotidianamente nos espaços aqui, né, regulares, no qual, né, eu atuo enquanto articulador da inclusão. Então, contudo, né, a gente conclui, né, esse nosso momento dizendo que o que é a obra, o que é que essa obra ela traz assim de problematização que fica para nós inicialmente, né? Então, a obra ela problematiza uma reflexão, né, que possibilita ampliar, numa condição mais próxima do apoio pedagógico, o perfil profissional do cuidador escolar. Entende-se que esse profissional, no atual cenário, se encontra com funções meramente de cuidados e higiene, e que é possível atuar também numa perspectiva de suporte pedagógico às pessoas com deficiência, transtornos em sala regulares. Então, assim, seria muitas reflexões que poderíamos fazer a partir das reflexões trazidas no livro. Mas, assim, o que o livro quer questionar mais é justamente que a gente possa, nos espaços aqui, né, principalmente nos espaços onde eu e nós estamos atuando, que agora que os municípios estão começando a fazer esses processos de contratação desses profissionais, que a gente comece a entender que eles podem muito mais do que ser meros monitores desses sujeitos com deficiência ou transtornos. Eles podem também ajudar nos processos de aporte metodológico, né, junto em conformidade com os professores da sala regular, porque são decisivos e a participação deles é decisiva nos processos de inclusão, em todos os aspectos, né, do âmbito, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista funcional. Então, essa foi, assim, né, as referências, não dá para a gente, somente para a gente observar, né, e, assim, eu fico muito feliz em poder, assim, contribuir, em poder estar trazendo uma temática, né, que acredito que não é uma temática nova, não é uma temática, assim, de difícil compreensão, haja vista quem está nos aspectos, né, nesse mundo e nesse caminho dos processos de inclusão, acredito que pode ter visto esse nome cuidador escolar em outros nomes, né, mas, assim, ele, nome cuidador escolar, ele é dado porque eu estou num território com 21 cidades em que esse é o nome dado a ele, né? E a intenção é que o próximo livro que eu possa lançar, uma continuidade desse, já seja na discussão, né, da ampliação, né, para mediador escolar, já vista se faz necessário e urgente. Então, assim, eu me coloco, assim, à disposição, né, para alguma pergunta, alguma questão que não ficou claro, né, que a gente possa, assim, continuar, né, nessa discussão, né? Então, eu agradeço, né, inicialmente. A gente que agradece, Ednei, a sua participação. Abrir o bate-papo agora para
para quem quiser colocar dúvidas, comentários. Então, o bate-papo está aberto aí por alguns minutinhos, tá? Bom, eu queria, em nome da Prefeitura de Saquarema, ainda tem aluno entrando, pessoas. Eu queria, em nome da Prefeitura de Saquarema, em nome da organização do fórum, em nome do CAIE, né, que é tão envolvido, que é o Centro de Apoio à Inclusão Escolar, onde eu trabalho, junto com o restante da organização do fórum, queria te agradecer pela sua disponibilidade, por tanto conhecimento, né, que você trouxe para a gente hoje. Você falou somente de um livro, não foi isso? De um livro seu. Depois, se você quiser, pode comentar sobre outro livro nesse tempinho, não tem problema, né? Mas, assim, no geral, te agradecer pela palestra, foi incrível, pelo conhecimento que você trouxe, pelo enriquecimento de saber que você trouxe para a gente. Então, assim, no geral, estou olhando aqui os comentários. Parabéns. Deixa só eu ver se tem alguma pergunta aqui. Assunto muito importante, falou a Vanessa, parabéns. Alguém pode enviar o link da presença somente no final, Rosimeia? Eu já envio para você. Esclarecer, muito bom, super enriquecedora. Palestra enriquecedora, parabéns, parabéns, todo mundo parabenizando, agradecendo. A Jadiane colocou palestra maravilhosa, eu atuando como PAED aqui em Saquarema, foi importante para mim, obrigada. No geral, parabéns, todo mundo. Eu estou procurando perguntas aqui. O João, o nosso palestrante anterior, muito esclarecedor. Precisamos regulamentar essa função. Muitos precisam ser esclarecidos a respeito. Né? O João foi o palestrante que veio antes de você. A Conceição, belíssimas palavras em prol dos profissionais de apoio à pessoa com deficiência. Parabéns, muito enriquecedor. Luciara, profissionais de extrema importância, infelizmente, não são valorizados. Sim, Luciara, é o nosso dia a dia, né? Parabéns, foi maravilhoso ouvir suas falas. Eu, como profissional de apoio, achei muito rico todas as suas falas, maravilhoso. E, no geral, gostaria de saber onde encontro o livro. Rosimeia perguntou. E aí, Ednei? O livro, assim, porque como eu comentei antes, o livro foi um projeto que eu fiz para atender um grupo de cuidadores, no qual eu fiz um curso online gratuito para eles, e desse curso gratuito eu transformei em um livro e ampliei esse livro, né? Então, eu tenho os livros, a editora me passou os livros para mim, está na minha casa, porque a intenção é trabalhar e fortalecer esse trabalho junto a esses cuidadores. Assim, muitas pessoas, depois do lançamento dos 2 congressos que eu fiz, entram em contato comigo, né, no próprio meu WhatsApp, e eu encaminho esses livros via correio, né, porque eu tenho um número que eu fiz exclusivamente para aqueles cuidadores, né, que eu estou diretamente ligado com eles, mas existe uma demanda grande, crescente, que solicitam, e no próprio congresso, no fórum, né, ficou lá o link, né, eu acredito que está lá, mas eu vou deixar também o meu contato aqui, e aí automaticamente alguém pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, e aí a gente pode fazer uma forma de eu estar enviando via correio também. Eu estou fazendo isso para algumas pessoas que estão solicitando. Tá, é aquele número que eu tenho, seu, Ednei? Você vai colocar aí no bate-papo. Eu vou colocar fechar o bate-papo aqui, Ney. Passamos das 100 pessoas na sua palestra, tá? Então, assim, novamente, em nome do CAIE, da organização, da Prefeitura de Saquarema, queria muito, muito mesmo te agradecer. A gente está aqui com a presença dos 2 palestrantes, o que veio antes de você e o que vem agora em seguida, que é o Anthony, né? Todo mundo veio prestigiar a sua palestra, então, assim, queria muito te agradecer de verdade. Eu sei que foi muita correria para você, que você correu, ele quase não consegue dar essa palestra para gente. É seu filho, não é? Que está doente? Isso. Tá com ele em Irecê, no centro, na cidade que faz parte do centro. Porque, assim, a minha cidade, ela tem a minha cidade, eu fico praticamente a ida e volta 150 quilômetros do centro, que é uma cidade que tem 90 mil habitantes. Aí por exemplo, a minha cidade tem o quê? Tem 14 mil habitantes. Então, a gente vai tudo para esse centro a mais de 150 mil para poder fazer todas as necessidades que a gente tem. Entendi. Então, é essa dificuldade, né? Mas
eu fui, a gente foi correndo, a gente conversou lá na clínica para eles anteciparem e deu tempo para a gente voltar, graças a Deus. Ele correu bastante para conseguir chegar. Te agradeço pelo esforço num dia tão importante como o dia de hoje, né, de conscientização das pessoas sobre esses temas tão importantes que a gente está trabalhando no fórum. Tá? Então, em nome de toda a equipe, queria te agradecer mais uma vez, te parabenizar pelos 2 livros, pelo seu trabalho, pela sua palestra, enfim, por tudo. Muito obrigada, tá, Ednei? Tá bom, eu que agradeço, né? E só assim, não para não tomar mais tempo, mas você me falou do livro, né? Eu queria deixar só assim, o tema do livro. O primeiro livro foi assim, A Pedagogia da Escola dos Meus Sonhos, né? Que é justamente ela trata de uma pedagogia, daquela pedagogia mais perto daqueles que mais precisam dela, que são aqueles vulneráveis, aqueles que já chegam fracassados na escola, e tem um capítulo exclusivo, né, das crianças especiais. Então, o livro é assim, ele é uma pedagogia justamente para gente, assim, que não é essa pedagogia, né, técnica do ensino, do ensino das letras e dos números, mas aquela pedagogia, né, que a gente pode tornar a escola, né, mais perto de quem mais precisa dela. Né? Então, esse foi meu primeiro livro. Mas, assim, eu que agradeço, né? Fico muito feliz pelos comentários, muito feliz por ser uma contribuição, né, ao fórum. E parabenizar também vocês, né? Que são poucas as cidades, né, que executam, né, atividades acadêmicas e que exploram, que tentam explorar esse fortalecimento, né, de que a educação especial, nessa perspectiva, inclusive, ela é uma realidade. Não existe mais volta, não existe mais essa ideia de que as escolas podem ficar fora, não existe mais esse contexto. A gente é que tem que estar futucando, mesmo a nossa voz muitas vezes não sendo ouvida, mas a gente tem que continuar. E um momento desse, né, de a gente ter mais de 100 pessoas ouvindo, significa que existem pessoas, né, bem intencionadas, né? E eu acho que o fórum de vocês é um grande exemplo disso. Então, eu também parabenizo muito, né, essa atividade de vocês. Né, obrigada. Desse cenário tão segregador. Obrigada, Ednei, mais uma vez. Então, pessoal, deixei aí o link da lista de presença. Vou encerrar aqui rapidinho e já retorno com o Anthony. Anthony, se vocês... eu vou encerrar aqui Eu sei que o Anthony está me ouvindo. Eu vou encerrar, te chamo no WhatsApp e a gente volta aqui para fazer uns testes e iniciar a nossa... Meu áudio? Tá me ouvindo? Meu áudio? Tá bom? Tá ótimo, tá maravilhoso. Então, encerro aqui e volto com você. Já te chamo lá no WhatsApp. Bom, obrigada, Ednei. Obrigada a todo mundo. Até a próxima. E já abram aqui o link novamente para a próxima palestra. Vai ser o mesmo tá link? Bom? Vai ser o mesmo link? É o mesmo link. É o mesmo link. Só que eu vou encerrar, que é para fechar essa aqui, porque eu vou parar a gravação, e aí eu abro ele novamente. Perfeito. Michele? Oi. Eu não consegui acessar a lista de presença. Ela vai disponibilizar